Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao videocast Escutando Sentimentos, com produção do Grupo Espírita Esperança, de Camaragibe, Pernambuco. Meu nome é Juliana e eu sou participante do GESP. Hoje estamos aqui para estudar o livro Mereço Ser Feliz, autoria espiritual de Hermance Dufour e psicografia de Wanderley Soares de Oliveira. O capítulo de hoje se chama Puritanismo do Espírita, mas vamos tratá-lo de uma forma abrangente para que todos nós, nos sintamos contemplados com as informações que a Hermance vem nos dar. Para o estudo de hoje, eu convido as nossas amigas Fábia Andrade. Seja bem-vinda, Fábia, e a nossa amiga Janete Pedrosa. Seja bem-vinda, Janete. Bom dia. Bom dia a todos os que nos ouvem e nos veem, estão aqui conosco, compartilhando desse momento muito agradável de estudo. Bom dia, Juliana, bom dia, Janete, nossa parceira aí de estudos e de podcast. Olá, bom dia, Juliana, bom dia, minha querida amiga Fábia. É um prazer estar com vocês duas queridas do meu coração. E você, internauta, que está conosco para essa reflexão, para mais essa reflexão, sejam bem-vindos. E hoje, como eu disse, nós vamos estudar o puritanismo do espírita. Pelo menos este é o título do capítulo, mas nós vamos tratar de uma forma bem abrangente para que todos possamos ser contemplados e entender o que a Hermance está falando. Então, para iniciarmos, meninas, o que é puritanismo? O puritanismo é uma prática exterior, é uma prática de determinada doutrina, onde se estabelecem assim, comportamentos, protótipos de conduta, hábitos, costumes padronizados e que as pessoas devem seguir. Eu estava até dando uma olhadinha também na internet, nosso aliado aí, quando a gente tem dúvida. E o puritanismo, ele surgiu na Idade Média, como algo que veio junto com o protestantismo e veio como um veio do protestantismo, para que ele adotasse padrões de comportamentos. E aí, isso virou uma verdadeira doutrina e, com certeza, contaminou as demais doutrinas religiosas que exigem esses certos padrões de comportamentos. São comportamentos esperados daquelas pessoas que dizem seguidoras de determinadas doutrinas. Então, o espírita não foge disso, Juliana, porque alguém chegou, algum adepto do puritanismo, e disse que o espírita faz isso, o espírita não faz aquilo. E se criou um verdadeiro código, de comportamento para que o espírita, se realmente se enquadre como espírita, ele segue essas determinações. Então, é sobre isso que a gente vai se debruçar agora, que a gente vai estudar e entender que isso é mais um comportamento exterior e que não reside no que a doutrina espírita verdadeiramente prega, e eu tenho certeza que as demais doutrinas também não pregam. O puritanismo, ele sugere uma falsidade, sugere algo que não é real, porque a pessoa puritana, normalmente, ela esconde algo, porque nós vivemos num planeta, falando para todos nós, qualquer que seja a filosofia, qualquer que seja a religião, nós vivemos como um mundo. Então, nós não temos condições ainda de sermos puros, que a gente vai ver a diferença do puro para o puritano. Então, o puritano são aquelas pessoas que adotam chavões, que se vigiam naquele sentido, mas que quando estão consigo mesmas, ou num lugar, um ambiente que eles não sentem necessidade, eles são elas mesmas. Então, o puritano é aquela pessoa que realmente ela não falta com a verdade sobre si mesma. Ela adota esses padrões para impressionar ou para alguém ou pensar que ela é pura, que ela é uma pessoa idônea, ou ela é uma pessoa... Um ser elevado, né? Sim. Então, ela se auto-intitula uma pessoa
do bem, uma pessoa que é idônea, uma pessoa que não Sem faz vícios. nada, mas é mentira, né? Então, isso é puritanismo. A irmã se diz, fala desses chavões que a pessoa inventa, que a pessoa adota, mas que quando se encontra sozinho, ela é outra pessoa. Então, ele sugere falsidade, sugere falta de verdade. Exatamente. Só fazendo um link com um outro capítulo que já foi estudado aqui, onde a irmã vai falar sobre as facetas do orgulho. E Sim. a faceta que mais se adequa a esse comportamento puritano é exatamente a dissimulação. O que é você dissimular? É você aparentar algo que você Que não você é. não é. Então, o puritanismo tem tudo a ver com dissimulação, porque você dissimula o seu comportamento. O que vai ser avaliado em você é o seu comportamento, é a sua exterioridade. Né? Então, a dissimulação, e a irmã nos esclarece que a gente precisa ter coragem para ser quem a gente é. Normalmente, o puritano, ele quer esconder algum tipo de comportamento do qual ele não gosta, que ele se sente ferido por aqueles, ele sente um ímpeto para cometer, para fazer aquele comportamento, mas ele precisa do freio, né, do puritanismo, do comportamento padrão, para que ele não caia nesses impulsos. Né? Então, é algo que vira uma máscara, né? Uma situação pensada, planejada, jogada para os outros, para que as pessoas pensem que você é aquilo que você não é. E a irmã nos esclarece que o comportamento que é o contrário, né, do que seria a dissimulação, é a gente ter coragem de assumir, né, quem a gente verdadeiramente é, em toda a nossa pureza, em toda a nossa beleza e em tudo aquilo também que a gente precisa corrigir. Exatamente, Fábio. E aí, a irmã fala, né, pergunta, né, o puritano é um hipócrita? Não necessariamente. Né? Não Exatamente. necessariamente. Pode completar, Fábio. Ela diz que não necessariamente, porque como nós somos seres em caminho de perfeição, né, nos aperfeiçoando, às vezes você precisa realmente desses tipos de comportamentos que colocam um freio em você. É como se você quisesse um parâmetro para seguir. Né? Então, a pessoa que é um puritano, normalmente ele não é um hipócrita. Ele não faz aquilo só para dissimular, mas ele acredita piamente que aquele comportamento exterior está sendo importante para ele. É como se fosse uma âncora, Juliana. Está ancorando ele ali naquele momento em que ele precisa, né, domar os seus impulsos, as suas emoções, né, coisas que ele não controla. Então, necessariamente, a pessoa que é um puritano, ele não é um hipócrita, mas, assim, cabe a reavaliação dos comportamentos e trabalhar exatamente essa dificuldade moral que a pessoa tem. Né? Não é agir somente na exterioridade, não é ficar somente na exterioridade, mas fazer o processo de interiorização e trabalhar aquela deficiência moral que apresenta. Outra coisa que a irmã não fala aqui, mas que eu lembrei quando eu estudei, e uma coisa que até eu vivi também, é no sentido de que, às vezes, a pessoa abraça determinada filosofia ou religião e que essa filosofia adota padrões de comportamentos. Fulano pode isso, né? A tal filosofia pode isso, quem é adepto de tal filosofia, tal religião, pode fazer isso, não deve fazer isso. E a pessoa, às vezes, está tão ávida de estar ali, de beber daquela água, né, que faz bem, e que adota esses padrões com vergonha, para se esconder, para não demonstrar, e tem vergonha de ser o que é. Isso acontece bastante, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, enquanto filosofia, enquanto grupo, para aceitar as pessoas como elas são. É claro que existem limites para tudo, mas que a gente veja o outro como uma pessoa que está ali para que a gente acolha da forma que ele é, da forma que ele se apresenta,
né, para a gente também até trabalhar a questão da austeridade, da paciência, da tolerância, da resiliência. Então, sentimentos que a gente precisa adquirir. Então, acontece muito isso, que a pessoa, quando está naquele local, a pessoa se encolhe e não mostra quem ela realmente é. Quando chega quando sai dali, a pessoa é como se respirasse, agora eu vou ser eu mesmo. Então, uma bênção que eu achei que esse Atitude de Amor trouxe foi essa oportunidade de nos ensinar isso, de que a gente precisa ser o que a gente é, né? A espontaneidade, a autenticidade, ela é muito benéfica nesse sentido, de a gente trabalhar essa questão desse puritanismo, né? Dessa falsidade, essa máscara que a gente põe em determinados locais e depois a gente se dispõe dela e vai ser o que a gente é. Então, é importante isso. Às vezes não é hipocrisia, muitas vezes que existem os hipócritas, é claro, mas é o fator que a Fábia falou, essa âncora que a pessoa quer mudar, mas não consegue, e assume determinada postura até que ela internalize, até que aquela postura passe para o grau do sentimento e ela possa realmente ser aquilo. E existem aquelas pessoas que se envergonham de ser o que são na frente de determinadas pessoas, que não, porque fulano é uma pessoa já purificada, uma pessoa que tem alto grau, uma pessoa que conhece muito, uma pessoa que já é boa, que já faz isso, que já alcançou determinado patamar, né? E a pessoa se envergonha de ser realmente o que é. Exato. E às vezes até, Janete, só reforçando a tua defesa, às vezes até para ser aceito naquele grupo. Sim, né? Esqueci de falar isso. Aceito no grupo. E aí, como a modelagem que é passada, né? O sentimento do puritanismo que está ali naquele grupo doutrinário, né? Para ser aceito, você veste aquela máscara, né? Não é por hipocrisia, mas para aceitação, para você se inserir ali naquele grupo, para poder você ter acesso àquelas você informações. Você se sente parte de algo. Senão você é rejeitado. Senão você é rejeitado. Então, isso é muito comum também. E aí, a defesa que a irmã se faz é que o puritano, normalmente, ele não é hipócrita. Existe a hipocrisia? Existe, né? Pessoas que são hipócritas, infelizmente existem. Sim. Mas, assim, todo puritano é hipócrita? Não, não é. Existem situações, né, que falam para que a pessoa realmente ou se ancore naquele comportamento até para seu aprimoramento moral e espiritual, ou se ancora naquilo ali para poder ser aceito no grupo, permanecer no grupo, se sentir pertencente e poder desfrutar também daqueles conhecimentos, né? daquele poder caminhar junto com aquele grupo e progredir junto com aquele grupo. Exatamente. E ela fala nisso, né? Ela fala que a adoção dessas posturas, o incentivo dessa postura, ela estimula o sectarismo, a exclusão. Ela fala sobre isso, né? Então, porque as pessoas, se não estão adequadas àquele padrão, elas são exclusas. Então, você tem que dizer, você tem que ser isso, você tem que fazer isso, você está em determinada filosofia, você tem que ser assim. Então, a pessoa, para ser aceita, é muito boa a fala de Fábia, que eu não disse, essa questão da aceitação. As pessoas têm muita necessidade de serem aceitas, todos nós. Né? Quem não gosta de chegar no lugar e sermos acolhidos, sermos aceitos, sermos inclusos, né? Isso faz parte da nossa natureza. Se sentir parte, se sentir colaborando. Tanto quanto é ruim, eu já me senti assim, acredito que vocês, todo mundo já se sentiu, de chegar em determinado lugar e você se sentir excluído. Né? É terrível. Né? Então, a pessoa, para se sentir, quer ficar ali, quer estar ali, para ser aceito, ele realmente adota essas máscaras que faz muito mal à pessoa, porque é sofrido, viu? É sofrido. Exatamente. E aí, a irmã se fala, né, de como essa vivência real, né, no caso de nós espíritas, né, os postulados que ela diz, como é essa vivência real para a gente não se tornar puritano? A irmã se nos coloca que a gente deve abordar todas as questões da vida, né, do social, né, e a gente deve se perguntar como é a nossa relação com o dinheiro,
né? A gente que se diz puritano, a gente adota, vamos falar para dentro de casa agora, né, para os espíritas, a gente diz que a gente é muito caridoso, né? E a gente não vê esse excesso de caridade por aí. Às vezes, quando a gente quer que faz uma campanha para que as pessoas realmente se participem dela, é trabalhoso. Né? As pessoas, como o pessoal diz aqui no Nordeste, né, tem um caranguejo dentro do bolso, não bota a mão no bolso de jeito nenhum. Então, assim, como é essa nossa vivência com dinheiro? Tem gente que acha que dinheiro é ruim, né? É uma tendência puritana de achar que dinheiro é ruim. Né? O dinheiro é um instrumento, você é que vai saber o que você vai fazer ou não com o dinheiro. Como você vai lidar com ele, né? Como você vai lidar com ele? Você deixa que o dinheiro lhe domine ou é você quem domina o dinheiro? Né? Essa pergunta exatamente. A gente tem que se fazer. E aí, as questões da sensualidade, do afeto, ela pede para que a gente se debruce também sobre elas. Como é que eu lido com isso? Né? Eu me coloco num castelo puritano, né? Eu estabeleço regras para mim e eu continuo ali sentindo tudo o que eu sinto e eu não trabalho isso. Né? Então, eu sinto ímpeto, eu sinto a pessoa bonita, eu tenho desejo, e aí, o que é que eu faço com isso? Então, ela pede que a gente se debruce sobre essas questões. Por quê? O puritanismo, a nossa vida, a nossa vivência real, ela deve ser em cima do nosso sentimento, sobre aquilo que a gente verdadeiramente acredita, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos ideais. Né? A gente tem que se debruçar sobre isso, e não sobre uma lista de regras e comportamentos que você precisa viver. Então, isso faz com que você se volte verdadeiramente para a sua vida real, para todos os assuntos da sociedade. Como eu trato e lido com o meu vizinho? O meu vizinho que eu acho esquisito. Por que eu acho o meu vizinho esquisito? Né? Porque como eu sou uma pessoa cidadã, eu pago meus impostos, né? Eu dou uma de puritana, eu digo que eu estou ali, eu cumpro meus deveres, mas e aí? Eu realmente pago meus impostos? Né? É o que a vida cotidiana que pede, a vida cidadã que pede. Então, que a gente se debruce sobre essas questões da sociedade, realmente, da vida real, do que é a vivência da gente com as outras pessoas, e não se deixe levar por uma lista de comportamentos do que deve e o que não deve fazer. Exatamente. Ela até fala, né, que as pessoas mais puras que habitaram a Terra foram no mundo, né, estiveram no mundo sem ser do mundo. Então, não tem nada a ver. A gente tem que realmente ser o que a gente é e saber que a gente faz parte desse cotidiano, e a gente tem problemas, a gente tem dificuldades tamanhas, não é? E a gente precisa aprender a lidar, né, com política, com dinheiro, com afeto, com sexualidade, né, que ela fala com questão de beleza, saúde, que são coisas que hoje como é que você estão no lida mundo com tudo isso? E precisam ser trabalhadas. O puritano, normalmente, ele se exclui, né, e acha que está a parte do mundo. Exato. Não é? Então, ele não, e aquilo fala não lhe atinge, não lhe influencia. Pois é, mas assim, saber que somos do mundo, sim, estamos no mundo para viver isso. Agora, as perguntas que ela faz, né, nesse sentido, é justamente como é que eu estou lidando com isso? Eu pago meus impostos, eu ajudo o outro, né, eu critico meu vizinho, eu sou uma pessoa maledicente, né, essas questões do dia a dia. No meu trabalho, como eu faço algo para que o meu trabalho ele seja melhor, para que eu contribua com o progresso do mundo, eu estou aqui para ajudar a progredir, o mundo a progredir. Então, o meu trabalho é dar essa oportunidade. Exatamente. Eu quando falo em puritanismo, né, de simulação, e espírito puro, me vem à mente Jesus e uma passagem muito interessante quando a irmã se fala como é que a gente lida com o dinheiro, né? Esse espírito puro, Jesus, que a gente quer seguir, que a gente deseja seguir, que a gente coloca ele como mestre, como ele lidou, ele tratou essa questão do dinheiro, né? Quando perguntaram a Jesus quem era que estava ali na moeda e
de quem era aquele dinheiro, né? Ele não olhou para a moeda e disse: isso é algo impuro, isso não devia acontecer, isso não devia existir. Não, ele disse: de quem é a face que está nessa moeda? Ele disse: é a de César. E ele disse: então dê a César o que é de César. É de César. Né? Então, o que está no mundo é para ser vivido no mundo. A gente não pode simplesmente dissimular e achar que não existe. A gente está no mundo, precisa mergulhar no mundo. E aprender, né, Fábia? A gente está aqui para aprender. Sim. E lidar com essas questões do mundo nos ensinam sobre nós, sobre sermos melhores, para trabalhar a humildade, para trabalhar caridade, essa arrogância ou orgulho que está em nós, esse puritanismo. Isso está aqui, né? Essas situações se apresentam para que a gente possa trabalhar isso na gente, para que a gente possa ver que está em nós e como a gente vai modificar isso. É nesse sentido que Jesus melhores. É nesse sentido que Jesus diz que o escândalo é necessário. Ai de quem por quem vem o escândalo, mas o escândalo é necessário porque a gente aprende. A gente está no mundo para viver tudo isso e saber diferenciar o ruim do bom, o mal do bem. Então, o mundo, a gente precisa fazer parte disso para saber diferenciar. A gente até também tem um capítulo, comparações, onde a gente fala disso. Se a gente não tem acesso a isso, como é que a gente vai saber diferenciar o que a gente deve do que a gente não deve? Então, são questões, eu devo pagar meu imposto ou não? Ele é devido? Ele é necessário? Ele é legítimo? Então, são questões que eu tenho que perguntar e, a partir daí, discernir e saber, eu devo pagar, eu posso pagar, né? Então, são questões que a gente só pode fazer, levantar, quando a gente está inserida nela. Então, você se abstrai, se você se esconde, você não é puro, você é puritano. É uma grande diferença, né? Do puro para o puritano. E precisa imergir, né, nessas questões para a gente saber como é que a gente reage a elas. Sim. Estamos aqui numa aprendizagem. Como é que eu reajo a um excesso de dinheiro ou uma falta de dinheiro? Sim. É dizendo que o dinheiro é sujo, que eu resolvo os meus problemas, as minhas questões morais? Não, não é. É dizendo que a bebida, eu não pode beber de forma nenhuma que eu controlo o vício? Né? É dizendo que ela não deveria existir, que eu controlo o vício? Não. É sabendo que, diante da bebida, eu não quero beber porque eu sei que aquilo não me faz bem, não vai me acrescentar. Ou diante do cigarro, ou diante do excesso de sexo, entendeu? São questões da vida e que a gente tem que saber pautar o nosso comportamento. Não é uma inscrição em algum lugar ou uma determinação de alguém que vai fazer com que eu modifique o meu comportamento. O que vai dizer, o que vai modificar, o que vai dizer realmente como é o meu comportamento é a vivência, é o dia a dia, é a vivência real de cada situação. Exatamente. Meninas, a Hermância, ela fala da má interpretação do conhecimento e do desvirtuamento acerca daquilo que seja ou não essencial e educativo em matéria de espiritismo. Né? Agora a gente está trazendo mais aqui para a gente. Que exemplos de temáticas podemos mostrar que isso acontece? Oi? Normalmente, Juliana, o espiritismo como o puritanismo como algo de fachada, né? O puritanismo vai nos atingir nos comportamentos, né, nos valores, para que a gente demonstre a nossa autenticidade, né? Que a gente demonstre como a gente caminhou naquele assunto, naquele comportamento. Então, muitas das vezes, o que vai no nosso comportamento, às vezes, é algo tão íntimo
que ele só vai ser testado verdadeiramente através do relacionamento com o outro. Não há outra forma, né? Então, para isso, as boas relações que eu tenho com o outro é quem vai dizer se esse puritanismo realmente está atingindo a minha vida interior. Está me modificando? Esse comportamento que foi regrado para mim, que eu quero seguir, ele realmente está modificando em mim o meu comportamento? Então, e o embate do dia a dia, a convivência com o outro, nas diversas temáticas, nos diversos planos, né, de comportamentos, é que vai dizer para a gente o que é que realmente a gente vem progredindo. E essa questão que já foi falada, né, que ela diz como a gente lida com isso, né? Como é que você lida com o dinheiro, como é que você lida com o outro. Então, são temáticas que vão te dar um parâmetro, né, de como você está agindo nesse mundo e como você está sendo você mesmo. Né? Ela disse, o ideal é você ser autêntico, você ser, e você ter consciência do que você é. E essas questões, essa temática que ela elenca aqui, uma série de questões, que vai dar isso para você, é um termômetro que vai dar para que você possa mensurar, né, a quantas anda esse puritanismo, que é peculiar de muita gente, né, e de todos nós, se falando eu acredito que todos nós. Sim, todos nós temos em graus diferentes, eu acredito que sim, porque a gente às vezes não consegue ser a gente mesmo, a gente não consegue ter essa autenticidade tão importante e necessária em todos os momentos, a gente sabe que não. Em determinadas questões, em determinados ambientes, a gente, né, se mascara, se reveste de algo que a gente não é, que a gente às vezes nem quer ser, para satisfazer, para ser aceito, como a gente falou. Então, ela diz que o termômetro são essas questões que a gente deve, como lida com o dinheiro, né, com a sua beleza, com a sua saúde, né, são parâmetros e são termômetros que vai averiguar, né, a quantas andas essa questão do puritanismo. Cada um vai avaliar, fazer essa avaliação. Mas a gente falou aqui muito de puritanismo, desses tipos de comportamentos, né, que a irmã se nos coloca. Tem também as formas como ele se manifesta, né, através do radicalismo, do ascetismo, do moralismo, né, que são moralismo, comportamentos artificiais, o radicalismo, o excesso de cobrança do comportamento do outro ou do meu comportamento, e o ascetismo, que é você recriminar as coisas que são do mundo. Então, isso não pode, isso não deve, isso não pode, isso é o que ela coloca como ascetismo. Então, essas manifestações são tão comuns na nossa vida e a gente, às vezes, nem percebe. Mas repete aí, Fábia, quais são? O radicalismo, o moralismo e o ascetismo. São 3 comportamentos que são frutos dessas expressões do puritanismo. É você exigir do outro diversos comportamentos, é você se debruçar de forma muito radical sobre as questões do mundo, e é você adotar comportamentos artificiais para você. Isso seria o moralismo. Sim. No Mas primeiro. existem formas, Juliana, da gente tentar sair desse quadrado aí de que é o puritanismo. Viu? A irmã também tem algumas indicações. E aí, Janete, quais são essas sugestões aí de Hermance para a gente sair desse puritanismo? E realmente. A primeira coisa que ela fala é a coerência, né, Janete? Você tem que ser coerente entre o que você faz e o que você pensa. Então, não é ter comportamentos de fachada, mas é você ser coerente com o que você é. Então, o que eu acredito, eu realmente preciso pôr em prática. Não vou me regrar somente por uma lista de comportamentos que eu quero apresentar, mas eu tenho que pôr isso em prática. Eu tenho que ser coerente com o que eu verdadeiramente sinto. Ela fala... adequar, é uma adequação interior. A gente não está brigando o tempo todo com a gente, sabe, Juliana? É você, diante das exigências, né, do dia a dia, de comportamentos diversos, que eu ainda não consigo, eu não preciso estar brigando comigo. Mas é saber que eu estou nessa caminhada, né, no dia a dia, e que hoje... De aprendizado.
de aprendizado. Hoje eu não consegui, né? Hoje eu tive um comportamento infeliz, mas eu sei que eu vou melhorar. Eu sei que eu vou tentar de novo, eu sei que eu vou tentar acertar. Se eu ainda não conseguir amar o meu vizinho, porque o meu vizinho, né, tem alguns comportamentos de que eu não gosto, mas eu estou tentando, eu vou convivendo com ele, eu vou tentando entender a razão do comportamento dele, né? E, por último, o que ela coloca é o enfrentamento das nossas dificuldades morais. Como é que a gente pode, né, construir algo duradouro, permanente e progressivo se a gente não faz esse enfrentamento, né, das nossas dificuldades morais? Exatamente. Eis aí essas questões, né? O bom senso, esse autoenfrentamento e a gente ser o que a gente é. Então, é tudo o contrário desse puritanismo que é sinônimo de, né, mascaração, né? De você se mascarar, de você não ser o que você é, né? Então, tá aí as dicas da irmã, no sentido de que a gente preste atenção, né? E a gente ser, isso é muito difícil, a gente ser o que a gente é, a gente se assumir o quanto a gente é, o que a gente é, o que a gente, né, está, né? Vamos dizer o que a gente Exato. está, né? O que a gente é, não o que a gente está, porque se estamos nessas condições, cada dia a gente é uma pessoa diferente, né? Cada dia a gente é uma pessoa nova, uma nova pessoa. A gente, amanhã eu já sou diferente de hoje. Então, nós estamos, às vezes a gente pensa até que não está, mas a gente está evoluindo aos poucos, mas a gente está, sim, internalizando tudo isso para que a gente realmente possa avançar, né, com Jesus, como diz o meu amigo Carlos Pereira. Exatamente. E eu acho bem interessante aqui que, no final, a irmã se coloca uma fala, né, do Allan Kardec, que ela diz, né, que ela menciona, que ele diz: não basta se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. E é aí, Pois é. né? Exatamente. A Essa é a pureza pureza do que a gente coração. deve transparecer para os outros, é a pureza do nosso coração. Não é tentar Exatamente. dissimular algo que a gente não é, mas demonstrar o que vai no nosso coração. Às vezes o que vai no nosso coração está tão melhor do que o que a gente está querendo aparentar, né? Porque o que a gente quer aparentar Exato. não se sustenta. É, é É verdade. por isso que se falou tanto de sentimento aqui, né? A gente tem que sentir, né? Não só criar essas máscaras aí e maquinar, criar um personagem. É como se a gente criasse criação de um personagem. A gente atua, é como se a gente estivesse atuando, né? Nesse puritanismo, nessa máscara, que a gente já sabe que significa, é justamente você criar um personagem que não tem nada a ver com sentimento. Você ali você está representando o que você não é, o que você não sente. Né? Então, ele diz Sim. que essa pureza ela tem que vir do coração. Os puros, verdadeiramente, essa pureza, diferentemente do puritanismo, é o oposto. Né? Ele diz que o puritanismo é o grau de aperfeiçoamento do espírito, a pureza, aliás. Né? Enquanto o puritanismo é a evidência da máscara, da falsidade, do estereótipo, né? O puro de coração é aquela pessoa que externaliza aquilo que vem de sua alma. Então, por isso que Kardec sabiamente diz que não basta ter aparências. Né? É preciso que tudo isso venha do sentimento para que seja verdadeiro, para que seja legítimo. Muito importante isso. Exatamente. Legal essa fala dele. Lembrando, Nós... Oi, rapidinho, isso. rapidinho, eu sei que o tempo vai acabar já, mas assim, já lembrando o nosso mestre Jesus, e a gente não pode esquecer dele nunca, para que a gente não caia nessa armadilha do puritanismo e da dissimulação, né, que a gente lembre muito dessa frase de Jesus que ele chama de túmulos caiados, né, cheios de brancura por fora e cheios de podridão por Podridão por dentro. dentro. Né, que a gente seja sábio, que a gente saiba interpretar esse ensinamento de Jesus e comece a trabalhar, né, ainda o que a gente tem de ruim lá dentro e a gente seja muito benevolente conosco mesmo, muito sinceros com o que a gente sente. E expondo o que a gente sente, mas trabalhando para que a gente possa ser, sim, um túmulo realmente muito bem encaiado, muito bonito, né? Por E dentro e por cheio fora.
por dentro e por fora, muito cheio de harmonia e de perfeição. Exatamente. E Fábia Janete, acabou. Rápido assim. Passou no instante. Mais um programa aqui do nosso Escutando Sentimentos. O Foi um assunto hoje foi prazer. estimulante, foi estimulante. Passou muito rápido. Pois é sempre bom, né? Sempre bom a gente conversar sobre isso. A gente cresce, a gente aprende cada vez mais. A irmã-se é maravilhosa, né? A irmã se traz. Eu costumo dizer que são temas assim, que aparentemente simples, mas que dizem tanto, que falam tanto ao nosso íntimo, ao nosso interior. Exato. É muito bom. Exatamente. E aí, pessoal, estamos encerrando mais um programa, né? O Escutando Sentimentos. Convidamos vocês, né, a darem um like, a nos seguirem, né, no YouTube, a fazer parte, né, a curtir. E também convidamos vocês para no domingo, às 5 horas da tarde, irem lá no GESP, né? Irem lá no Instagram da gente também. Nós temos um Instagram que você pode ir lá e nos seguir e ver toda a programação e ver como podem entrar em contato conosco. Fábia, Janete, muito obrigada por mais essa manhã de sábado e até a próxima.